Shalom, Boker Tov, são 8 horas e 7 minutos. Essa noite eu dormi ela inteirinha. Me deitei por volta das 20 horas. Assisti um filme com a Eliane de ficção científica. E depois fomos dormir. Entramos na barraca e dormimos. E eu só fui acordar hoje de manhã. Coisa muito inédita, né? Ocorrer de eu dormir uma noite inteirinha. Bom, prosseguindo então aqui na parte 4, né? Nós vamos estar falando a respeito do segundo texto, né, que apareceu na parte 3, na parte 2, que nos diz o seguinte: porque a loucura de Ahu é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Ahu é mais forte do que os homens. Isso nós podemos encontrar em 1 Coríntios 1:25, escrito por aquele que muitos dizem que era contra a lei, né? Mas isso porque não lhes foi dado ainda, ou nem será, a visão para poder entender perfeitamente onde o homem cortou partes, colocou partes, adicionou outras, modificou muitas para que chegassem a essa conclusão. Leiam capítulo 16 de Atos, do versículo 1 ao 5, vai, nem precisa tanto. Leiam lá e depois reflitam, tá? Veja, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo sobre o qual falamos muitas vezes com várias pessoas, e essas pessoas sempre acharam, né, que nós éramos malucos, né, que nós éramos loucos. Outros chegaram a conceber a ideia, né? Mas não tiveram o respaldo do Pai para enxergá-la. E também ficaram por aí e estão hoje, né, pagando por isso. Esse texto aqui, né, do Rabino Shaul, embora tenha sido inspirado pelo Espírito do nosso Pai, é um versículo que não pode, né? Ninguém pode chegar para mim e dizer isso aí foi inventado. Porque se foi inventado por alguém, então esse alguém falou algo verdadeiro, que bate com o restante das Escrituras. Porque ele diz: a loucura de Ahu é mais sábia do que a dos homens. Então veja, se fosse possível Ahu estar ficando louco na hora, sabe? Mesmo assim, na maior loucura que ele pudesse se encontrar, ele ainda seria muito mais sábio do que qualquer homem. E ele prossegue dizendo: e a fraqueza de Ahu é mais forte do que os homens. Então veja, quando ele diz
os homens. Ele está nos dizendo que quando o estivesse fraco, o que é impossível, mas vamos supor, ele seria mais forte do que todos os homens juntos. O que é a força do homem? Uma pergunta muito interessante que nós encontramos na palavra é tipo, por mais que você seja sábio, por mais que você conheça as coisas, por mais que você tenha poder, você pode acrescentar 1 minuto à sua vida? Eu acredito, pelo menos o Pai me permite acreditar, que o que ocorre é que as pessoas não têm coragem, porque o Pai não deu coragem a elas. As pessoas, não têm autodeterminação, porque o Pai não as determina. As pessoas não enxergam, porque não lhes foi dado ver. As pessoas não escutam, e se escutarem não entendem, porque não foi lhes dado entender. Entendam, meus irmãos, eu não estou me colocando, numa altura maior que qualquer outro ser humano. Mas eu sei de uma coisa, que enquanto vocês não compreenderem realmente o plano de nosso Pai, assim como os demais mundanos, vocês vão continuar a dizer que o que eu digo é loucura. Porque, como está escrito no texto, a loucura de Yahweh é mais sábia do que os homens. Entendem? Então, muita coisa que possa parecer loucura para você, que está saindo de minha boca, mas que eu estou retirando da palavra do Pai, e o Pai está me endossando, vocês vão poder dizer: o Sérgio ficou maluco. Eu fico imaginando aquelas pessoas que foram minhas ovelhas nos anos 80, no Sistema de Jeová, ou mesmo aquelas outras que também foram ovelhas desde 91 até 2000 e sei lá quanto, no tempo que eu ainda era cristão. Eu fico imaginando o que elas devam pensar, se elas tiverem contato com algum vídeo, com algum estudo meu. No mínimo, não entenderão nada. E no máximo, me chamaram de louco. Se alguém acha que isso é novidade para mim, assim sempre foi minha vida. Porque o Pai sempre me encaminhou, mesmo eu nem sabendo disso, porque quando ele escreveu e determinou que cada um seria,
levavam milhares de anos, milhões de anos, milhões, sei lá, para que eu viesse a ser concebido pela minha mãe. Conforme a gente nasce, a gente cresce, a gente fica velho e vai passando por determinadas coisas que vão te levando a um parecer. O tolo não percebe isso, porque a voz do ego dele tapa-lhe os ouvidos. E o traíra que ele é faz com que não enxergue. Mas ele também não sabe isso, porque isso também lhe foi atribuído antes da criação. Entendem? Nós vivemos, né, na segunda parte do plano de Raul, e eu creio, porque está na palavra, que mais de 90% das pessoas não sabem o que realmente as impele a ser o que são. Tem muita gente que diz que não, eu sei, compreendi, entendi. Mas aquele sim, compreendi, entendi, saiu do coração dele, duro, não do coração de carne que o Pai nos promete. Nós vemos aí pessoas que estão sendo usadas, né, pelo Pai para desvirtuar outras pessoas. Lembrem-se, o Pai diz: eu faço o bem e eu faço o mal. E que não adianta. Tem até alguns deles que eu gosto deles, mas que não adianta. Porque chega no momento em que você é obrigado a dizer: olha, meu irmão, adeus. Porque está mais do que claro de que ele não vai enxergar. Não que eu o esteja julgando. Não. Eu o estou enxergando como ele é. Além de que julgar, não somos obrigados. Então nós vemos, porque a loucura de Raul é mais sábia do que os homens. Quer dizer, a sabedoria humana, o máximo que ela atinge, não atinge nem a loucura de Raul. E tem gente que diz: não, porque eu acho. E a fraqueza de Raul é mais forte do que os homens todos. Se toda a humanidade se unisse para lutar com Raul, Raul derrubaria todos. Assim ou assim. Vamos para uma segunda parte.
Shalom! Estamos de volta para dar prosseguimento, né? A segunda parte daquele estudo vai ser a segunda e a última, né? Deste vídeo. Nós vamos estar falando de uma coisa, né? Porque eu gravei pela manhã, mixei aquela primeira parte e aí fui fazer umas, né? Esboçar a segunda parte, porque há vários anos já que eu não utilizo mais, né, escrever o que vai ser dito, porque uma coisa que eu aprendi nesses últimos 30 e tantos anos, né, de ensinar a palavra, é que a partir do momento que você cria o que você vai falar, ou você cria o que, sabe, um enredo, você está bloqueando o espírito. Lembre-se, o Mashiach disse, né, que quando tivesse que falar alguma coisa, quando tivesse que dizer alguma coisa ao povo, ao governante, a quem fosse, que você não se preocupasse, que o espírito, o HaKodesh, falaria por ti. Mas eu acabei de gravar, mixei, aí me deu um pouquinho de cansaço, eu fui dormir um pouquinho. Como eu havia dito, né, eu consegui dormir a noite toda, coisa que eu não faço há sei lá quanto tempo. E aí acordei com um texto na cabeça, por causa do que disse um infeliz, né, outro dia, pena, porque é um cara legal, mas infelizmente ou ainda não foi chamado ou não será. Ele falava da aliança, né, que a palavra nos mostra que seria feito, né, com as duas casas de Yashuru, né? E eu perguntei para ele, quando isso? E ele me disse, já está sendo. Eu me choquei, né, porque nos anos 80, 90, a gente discutia muito esse versículo que nós vamos estudar agora. Não é um versículo, é quase um capítulo, tá? Mas isso por quê? Porque os crentes naquela época ainda abriam a Bíblia, né? E conheciam certos textos, interpretavam da forma, né, que a seita deles impunha, mas na verdade que não era verdade. Eles conseguiam, né, discutir. Mas hoje, né, vamos dizer, dos anos 2000 para cá, piorou muito, né? Os crentes se esquecem até que existe um Hu. Se você não sabe o que é Hu, Hu é Deus, porque Deus é Zeus, tá? Os crentes até se esquecem que existe um Hu, porque eles idolatram. Se for um crente católico, idolatra Maria. Se for um crente evangélico ou messiânico, idolatra Jesus Cristo. Se for um crente judaizante, né, um judeu, idolatra seu próprio umbigo, porque eles dão mais valor, né? E isso já desde o tempo do Mashiach. Eles dão mais valor ao que eles chamam de tradição oral do que a palavra do Pai, que o Pai deu a eles para eles guardarem, mas foi só para guardar.
entendeu? Porque há mais de 500 anos antes da morte, antes do nascimento de Hamashiach, o Pai já havia endurecido o coração deles. Vocês observem que na época, 200 anos antes do Mashiach nascer, eles já começaram a se dividir em seitas, sendo a dos fariseus uma das maiores. E lembre-se que o próprio Mashiach diz a um fariseu, né? Por que invalidastes a palavra de Yahu com as tuas crendices, com a tua tradição? E até hoje assim é. Mas eu me admirei, né? Porque eu nunca mais tive que discutir esse assunto quase com ninguém. Eu me admirei, né, de alguém que ainda tivesse essa mentalidade. Totalmente fora da realidade, totalmente contrária à vontade do nosso Pai e totalmente contrária ao que está escrito na própria palavra. Eu oro por essa pessoa e espero que ela realmente, né, acabe sendo chamada, porque de uns anos para cá, eu conheço há muitos anos, de uns anos para cá, vem se transformando. E como nós sabemos que ninguém se transforma, como nós falamos, né, ao homem é impossível, então pode ser a mão do Pai. Que assim seja. Eu espero isso. Mas então vamos lá. Nós vamos estar falando de algo que eu sei que vai deixar a maioria daqueles que irão assistir a esse vídeo, no mínimo encocados. E muitos outros vão ficar com ódio. E talvez alguns acordem, se for a vontade de algo. O texto que nós vamos ler, ele está no livro de Irmiyahu, Jeremias, 31, capítulo, e nós vamos ler do 31 ao 35. Mas vamos estar pausando, né, para poder explicá-lo. Ele é muito simples, mas eu tenho a certeza de que 90 e tanto por cento dos que escutarem esse vídeo não entenderão. Porque não lhes é dado ver. Ok? Então lá em Jeremias, né, 31, no verso 31, diz assim: Eis que dias vêm, diz Yahu, em que farei uma aliança nova com a casa de Efraim e com a casa de Arudá. Quem é a casa de Efraim? É o Yashuru. Quando houve a divisão e a nação Yashuru se tornou duas, eles chamavam uma, né, por Efraim ou Yashuru e a outra por Yahudá. Porque na outra, né, que ficou em Jerusalém, existia apenas 2 tribos e meia. Era a tribo de Judá, que era a tribo governante na época, era a tribo dos levitas, que eram sacerdotes e soldados,
soldados do exército. E existia meia tribo de Benjamim, que acabou ficando para o sul. Ao norte nós tínhamos as demais 10 tribos e meia. Bom, aí já é um outro estudo. Quem quiser me peça que eu mando, que é o pacto, que conta toda essa história. Aqui nós vamos falar Novo Testamento. Então, eis que dias vêm, diz Yahu, em que farei uma aliança nova com a casa de Efraim e com a casa de Yahudá. Então Yahu está avisando, por intermédio do profeta Irmiá, ele está avisando as duas casas, as duas nações de Ashuru, que haverá um tempo em que ele irá fazer uma nova aliança, ou como está escrito na palavra, uma aliança nova. Eu sei que você e mais quase todo mundo que está me ouvindo vai dizer, claro, com Jesus Cristo. Infelizmente eu tenho que dizer para vocês que vocês não conhecem a palavra que vocês dizem crer. Observe bem. Dando prosseguimento à leitura. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Observe, aqui o Pai está falando daquilo que nós lemos em Êxodo, Shema, a retirada, por intermédio de Moshe, de nosso povo do Egito, indo parar o povo todo, lá no Monte Tizion, onde então Moshe recebeu as duas tábuas, com os primeiros 10 mandamentos, de onde então foi feito a Torá, onde então é um livro que é a constituição da nação que o pai estava criando naquele momento, que era Yashuru, e também o Código Penal. Além, é claro, de que fala de muita coisa que é para o bem do próprio Yashuru, porque se trata de coisas que fazem com que o homem possa viver melhor. Observem, essas leis que qualquer Zezinho de qualquer igrejinha diz que não existe. Porque o pastorzinho dele, que tira o dízimo dele todo mês, assim prega. Eu não culpo esse pastor. Eu preguei muitas vezes o erro também. Eu fui presbítero, Só que a diferença é que eu nunca estive em uma igreja que tinha dízimo. Eu nunca criei no dízimo. A diferença é que se eu discordasse do que aquela denominação falava, eu ia lá e batia de frente. Motivo pelo qual eu passei por tantas denominações. Até chegar o momento em que o pai, acho que disse, vai lá, meu filho, agora eu vou te dar o ver. Então, observe, ele diz, não conforme a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Por quê? Que é uma aliança que não é igual àquela. Ele prossegue explicando. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz Yahu. Então observa, a aliança que foi feita lá no Tizion, depois no Horebe, ela foi anulada. Por quê? Porque as pessoas não a cumpriram. Ok? Uma coisa importante aqui, que não vai no assunto, mas que aí você já fica sabendo também, né? Por exemplo, a crentaiada tem a mania de dizer que a igreja é esposa do Mashiach. Ouçam bem. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. O que é desposado? Tê-los tomado como esposa. Então nós somos esposa de quem? Do Jesus Cristo inventado pelos católicos? Ou de Yahu, o Criador verdadeiro? Aí ele prossegue. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Ashuru depois daqueles dias. Profecia para os tempos finais. Depois, né? A casa de Ashuru, depois daqueles dias, diz Yahu, aí começa. Porém, a minha lei no seu interior. Observem, depois que inventaram Jesus Cristo, inventaram o antissemitismo e inventaram que a lei foi abolida porque o Mashiach morreu no madeiro. Então observe o que ele diz aqui. Porém a minha lei no seu interior. Como que uma pessoa que é contrária à lei pode dizer que ela é serva do Criador? Se ela não tem nem sequer a lei no interior. E prossegue. E a escreverei no seu coração. Ué, quase 100% das pessoas que você conversa, elas vão dizer para você que a lei não existe mais. Mas eles dizem que existe um Novo Testamento. A partir do Cristo deles, né? Então, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Ru, que é a palavra correta, porque Deus, como eu já disse, é Zeus, e eles serão o meu povo. Agora observe. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei a Yahu, porque todos me conhecerão. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Como é que é? O Mashiach morreu para livrar o pecado do homem? Que papo é esse?
Após a morte do Mashiach, todo mundo recebeu a lei no coração? Após a morte e ressurreição do Mashiach, todo mundo começou a praticar a lei? Após a morte e a ressurreição do Mashiach, todo mundo conheceu a Yahu? Após a morte e ressurreição do Mashiach, todo mundo foi perdoado. Então quer dizer que qualquer pecador vai entrar, né, no reino. Qualquer cão, como diz lá em Apocalipse. E que ele nunca mais se lembrará dos seus pecados. Observem, aqui ele está falando com o seu povo. Aqui ele está falando de uma época em que as duas nações de Ashuru se tornarão novamente uma. Aqui ele está falando de um tempo após o reino do Mashiach de 1000 anos. Aqui ele está falando da quarta parte do plano dele. Nós estamos próximos do final da segunda parte. Assim diz Yahu, que dá o sol para a luz do dia. E as ordenanças da lua, veja bem, as ordenanças da lua. O que é a ordenança? É algo que nós devemos seguir. Do que ele está falando aqui? Do calendário gregoriano? Claro que não. Ele está falando do calendário criado no quarto dia da criação, ou no quarto século, ou no quarto milênio, tanto faz. Que é o calendário lunisolar. Então ele diz as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. Então ele está dizendo que ele agita os homens, porque quando diz que o mar está agitado é porque os homens rebeldes estão se rebelando cada vez mais. E ele diz, para finalizar aqui esse trecho, Yahu dos exércitos é o meu nome. Qual parte você não entendeu? Acho que é melhor perguntar que parte você entendeu. Sabe, meus irmãos, eu ando muito decepcionado, mas o Pai me alenta, me dá alento, porque a cada dia que passa a gente descobre que perdeu mais tempo do que imaginava. Mas, na realidade, esse tempo não foi perdido, porque esse tempo também foi utilizado, né, para que o Pai fosse amoldando eu e minha esposa para que nós pudéssemos renascer. Torno a dizer, as pessoas, quando elas percebem que elas não conseguem entender a verdade, assim como disse o Mashiach, vos perseguirão e vos matarão, elas passam a odiar aqueles que falam das Escrituras
da forma que o Pai a colocou. Sem plano de salvação da Igreja Católica, sem batismo, sem essas porcarias todas. Por isso que ele diz: sai de Babel, que Babel está caindo, porque senão você vai ser derrubado junto com ela. E sair de Babel não significa sair por aí falando de Yahu. Significa conhecer e praticar tudo que Yahu tem vontade de ver você fazer. Quando Yahu chama alguém, ele chama por dois motivos. Ou porque é uma pessoa que já estava, escrito desde antes da fundação, assim como o próprio Mashiach disse, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação. Então já estava escrito no livro do plano do Pai. E esse será escolhido. Ou então ele chama para que seja joio. Porque o joio tem que ser idêntico, parecido conosco. Porque o joio, até o momento, ainda nos serve como uma barreira que faz com que os mundanos não nos enxerguem. Mas nós já estamos no tempo de queimar o joio. Se você é cristão, você deve ter lido, a parábola do joio e do trigo. Mas eu acredito que não entendeu porra nenhuma. Então, meus irmãos, a coisa é muito diferente. E as profecias se cumprem a cada dia à nossa frente. Isso nos levando a termos a cada dia mais fé, que não é nossa, mas o Pai nos dá, como de Shaul, de fé em fé. Mais esperança, menos dúvidas, e por dentro uma certeza a cada dia aumentando de que a possibilidade de sermos chamados cresce. Pelo simples fato de a cada momento estarmos mais em paz, apesar da loucura que está o mundo, apesar de todas as, como é que se diz, todas as provas a que passamos, que o Pai, nós temos que lembrar que Tiago nos diz que o Pai prova os seus, mas não além daquilo que a pessoa possa suportar. Se a pessoa tropeça por causa de uma prova do Pai, é porque ela é só chamada, ela não é eleita. E Jacob, Tiago ainda nos diz assim, porque ao mesmo tempo que o Pai prova, até onde a pessoa possa aguentar, ele também dá a forma de como sair daquela provação. Por isso que quando alguém me diz que, porque aconteceu tal coisa, por isso eu ou você nem foi chamado,
porque você na verdade foi tentado pela tua própria concupiscência, ou você é joio, que é bem parecido conosco. Estuda, conhece, mas de repente é jogado e queimado. Bom, meus irmãos, por hoje é isso. Eu espero que edifique alguém, um que seja. Porque eu não posso rogar por aqueles que o próprio Criador entregou, né, a operação do eu. Espero que tenham tido um terceiro dia de Sukkot maravilhoso, como eu tive aqui em casa com minha esposa, e espero que estejam preparados para o quarto dia. Shalom para quem merece shalom. Fui.